Paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Bem-vindo ao canal É Tempo da Verdade. Aqui é o irmão Adilson, venho trazer uma palavra diretamente do coração de Deus para o seu coração, que você esteja com o coração requebrantado para receber a palavra do nosso Senhor, pois ela é a única que pode edificar, ela é a única que faz com que gere frutos na sua vida e é a vontade do Senhor, que você receba ela como um tesouro. Tome posse dela, guarde no seu coração e viva ela todos os dias da sua vida. Amém? Vamos à palavra de Deus, que está no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 6. Mas tu, quando orares, entra em teu aposento e fecha a tua porta. Ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê em secreto te recompensará em público. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, pois os mesmos pensam que, por falarem muito, serão ouvidos. Não vos façais, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais, antes mesmo de vós lhe pedirdes. Amém, meus irmãos? Então eu quero falar um pouquinho hoje sobre a oração, o quão importante é a oração para a vida de uma pessoa que busca estar no Senhor. É extremamente necessário. Nós estamos vendo aqui Jesus Cristo falando, e Jesus, se você meditar em toda a palavra, nos 4 evangelhos, Jesus foi uma pessoa extremamente em oração. Ele viveu a sua vida total em oração. Por que ele viveu a sua vida total em oração? Porque ele sabia que a oração era a forma de ele procurar estar em espírito, era a forma dele estar em comunhão com Deus. Nós entendemos que a palavra de Deus, ela é a geradora, ela é a que gera fé em nosso coração. A palavra de Deus é o que nos faz ter fé. A palavra de Deus ela é uma semente que ela é jogada em nosso coração, e o nosso coração estando como uma terra fértil, ela cresce e dá fruto. E que fruto é esse? Primeiramente é a fé. Então a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você recebe essa palavra, quando você medita na palavra de Deus e crê no que está escrito, crê primeiramente na obra de Cristo na cruz, porque todo o evangelho, toda a palavra de Deus, o ponto de partida é Cristo morto e ressuscitado por mim e por você. Cristo morto e ressuscitado para nos tirar da morte, para nos tirar de uma vida de pecado, para mudar a natureza do homem caído para uma nova natureza, para nos tornar filhos. Então esse é o ponto de partida de todo cristão. Cristo na cruz, Cristo e cruz. É essa palavra que gera fé no meu coração. Tudo bem, entendi isso. Agora, o porquê que é tão importante uma vida de oração? Porque a oração é o mecanismo que me leva a ter comunhão com Deus. A oração é o mecanismo que é onde eu dobro meu joelho e diante do Senhor eu sou quem eu sou. Eu não sou eu não visto uma máscara. Eu não sou um ser representativo. Diante de Deus eu tenho que ser quem eu sou. E ali eu ouvirei Ele, ali eu sentirei o Senhor, ali eu estarei mais próximo. A oração são momentos que me levam a ter momentos íntimos com Deus, a criar uma intimidade, a criar um vínculo através da palavra, e a oração é um ponto que agrega em muito na vida de um cristão, agrega em muito na vida de uma pessoa que professa uma fé em Jesus. Uma pessoa que não ora é uma pessoa que está muito suscetível a andar nos seus próprios sentimentos, a andar nas suas próprias vontades, nos seus próprios desejos, ou teoricamente falando, andar na carne. Uma pessoa que não ora é uma pessoa que está totalmente propícia a andar um pouco mais afastado do Senhor, porque na oração nós conseguimos sentir o direcionamento de Deus. Na oração nós nos quebrantamos diante do Senhor, Ele nos ouve, nós o ouvimos. Essa é a realidade. Então aqui Jesus ele nos ensina como devemos orar, como devemos nos chegar diante daquele que é o nosso Pai, mas que também é uma divindade. Ele é Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o único Senhor. Então Jesus nos ensina como chegar diante de Deus e orar, ter uma oração eficaz. Olha o que ele fala no versículo 6. Tu, quando orares, primeiro,
ele já nos instiga, ele já nos mostra que precisamos orar. Ele não fala, mas tu, se for orar. Não, tu quando você orar, tu tem que fazer desse jeito. Ou seja, você precisa orar. Jesus, como eu falei aqui, o ministério dele todo foi baseado na oração. Totalmente baseado na oração. Até mesmo antes dele se entregar na cruz, ele estava orando. Ele estava clamando ao Senhor, ele estava falando com Deus, ele estava num momento de comunhão com o Senhor. E nós devemos ser a mesma coisa. Jesus Cristo é o nosso principal exemplo. É sempre Ele que devemos olhar, é sempre nele que devemos nos espelhar. Amém, meus irmãos? Então, mas tu quando orares, ou seja, você precisa orar, você deve orar. Entra no teu aposento, fecha a porta e ora o teu pai que está em oculto. Na tua versão, talvez vai estar no teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto vai te recompensar em público. Aqui o que ele está dizendo, primeiro, não é para você ir orar a Deus buscando uma recompensa. Já vou explicar o porquê. E segundo, você deve entrar no lugar oculto. O que ele fala é porque as pessoas, muitas, os religiosos principalmente, e na época de Jesus, os judeus, ali os escribas, os fariseus, eles faziam orações altas, orações longas, mas não era para Deus, era para chamar a atenção de outros homens. E daí ali eles já recebiam a recompensa deles. Por quê? Porque eles estavam orando para os homens ouvir, não era para o Senhor. Quando ele fala para nós entrarmos no secreto, é para nós entrarmos no nosso momento íntimo com Deus. A nossa oração com Deus deve ser um momento íntimo, um momento onde eu estou nu diante daquele que é meu Pai e meu Criador, um momento onde eu não me visto de nada, um momento onde eu abro meu coração e sou quem eu sou. Por isso você deve entrar em secreto, por isso você deve entrar no seu cantinho, ter o seu momento diário de oração com o Senhor, ter o seu momento devocional. Quanto mais tempo e mais você puder orar todos os dias, melhor vai ser. Você estará cada vez mais próximo do Pai. A oração é um canal maravilhoso de estarmos junto de Deus, de estarmos no ambiente do Espírito, daquele que nos foi enviado, daquele que habita em nós. A oração é extremamente importante. Você precisa praticar a oração. Você sem a oração, você estará desarmado. Por mais que você esteja com a palavra, mas a oração é o que te faz ter a comunhão com Deus. A oração é o que te faz você compreender melhor a palavra. Porque a palavra de Deus, se você ir ler no seu entendimento humano, você não vai compreender. Você precisa da revelação, que vem através de quem? Através do Espírito Santo, que é o autor da palavra de Deus. Mas para você entender o Espírito Santo e você perceber como o Espírito Santo te revela a palavra, você precisa orar a Ele. Você precisa se conectar com Ele. E para se conectar com Ele é através da oração. Então, ore em secreto. Tenha o seu momento íntimo com Deus todos os dias. De manhã, se possível à tarde, à noite, antes de dormir. Crie um hábito na sua vida de oração. Vai mudar a sua vida. Vai mudar totalmente a sua vida. Em nome de Jesus. Continuando, ó. E orando, não useis de vãs repetições. O que é uma vã repetição? Uma vã repetição é eu chegar todo dia diante do Senhor e fazer a mesma oração. E uma oração repetida. Por exemplo, Jesus aqui, se você vê do versículo 9, no mesmo capítulo 6, para frente, ele ensina uma oração que é o Pai Nosso. Só que muitos compreenderam errado. Eles pegam o Pai Nosso e o que eles fazem? Leem o Pai Nosso, decoram ele e toda noite ora o Pai Nosso. Mas eles não entenderam o que Jesus quis ensinar aqui com o Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração exemplo, é uma oração modelo, uma oração de entendimento, uma oração de conexão, uma oração de humildade, uma oração de um filho para um pai, uma oração de quem compreende que aquele que está ouvindo é o Criador dos céus e da terra, é Deus, Ele é uma divindade, Ele é o Criador de tudo. Ele é todo poderoso. Então uma oração de extrema humildade. Ela não é uma oração para você pegar ela e não compreender ela e ficar todos os dias orando ela. Eu vou orar ela de manhã, eu vou orar ela de tarde, eu vou orar ela de noite, sem entendimento nenhum. Isso é uma vã repetição. Uma oração que agrada o coração de Deus é você olhar para o Pai Nosso e pegar o exemplo da oração. Faça aqui na terra como é no céu. Que não falte o pão de cada dia, Senhor. Me livra do mal. Senhor, eu preciso de Ti, me ampare, Senhor. A primeira coisa que você vai fazer numa oração é sempre agradecer. Deus, obrigado por mais esse dia. Senhor, obrigado por esse momento que o Senhor me proporciona. Obrigado por tudo de maravilhoso que o Senhor tem feito na minha vida, Senhor. Você sempre começa agradecendo.
Você tem uma necessidade, você pede a Deus, mas você não fica pedindo ela todo momento que você for orar, porque isso não é fé. A oração, ela precisa estar conectada com a palavra, porque é a palavra que gera fé. A palavra e a oração, elas caminham juntos. Você precisa estar alinhado com a palavra de Deus, pois é ela que gera fé. E a oração é o que faz essa fé germinar, o que impulsiona essa fé. É você chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou com esse problema, me ajuda aqui, Senhor. Eu creio que o Senhor pode resolver. Eu não consigo, Senhor, a minha força humana é limitada, mas eu coloco a minha esperança no Senhor, eu coloco a minha expectativa no Senhor, eu uso a palavra na oração. A tua palavra diz isso, Senhor, a tua palavra fala isso, Senhor, a tua palavra revela quem o Senhor é, revela o seu poder, revela o seu poder criativo, Senhor, e eu creio em ti. Isso é uma oração de fé. Você chega e coloca o seu coração diante de Deus, você se humilha para o Pai. Outra arma muito importante que o Senhor nos dá, e Jesus faz, então nós devemos fazer, porque Ele fez, e nós precisamos entender algo. O ministério de Jesus foi um sucesso. A vida dele nessa terra foi um sucesso. A morte dele na cruz, que foi a vitória sobre o príncipe desse mundo que é Satanás, sobre a morte, foi um sucesso. A ressurreição dele foi um sucesso. Ele está ao lado de Deus. Jesus Cristo é um sucesso, ele é poderoso, ele é tremendo. Nós devemos seguir todos os seus passos. Batismo em águas, eu preciso fazer, ele fez. O batismo do Espírito Santo, eu preciso clamar a Deus, orar, pedir ao Senhor, ele me batiza. Eu preciso do batismo da morte em Cristo. O que é o batismo em Jesus? É o batismo da morte. É eu levar as minhas vontades até a cruz e crucificar com Jesus e ressuscitar, receber a nova vida que vem dele. Eu preciso seguir esses passos. E Jesus, ele orava e jejuava. Eu preciso jejuar. Mas o que é o jejum, Adilson? O jejum, irmãos, é eu humilhar minha carne. É eu passar um tempo me abstendo do alimento, se possível da água também, para me mostrar para minha carne que eu não dependo dos meus braços, eu não dependo do meu corpo, eu não dependo das minhas pernas, eu não dependo do meu intelecto, eu dependo de Jesus. Ele sustenta a minha carne. Esse é o jejum. Ele também humilha a alma. Humilha a minha alma, porque eu vou colocar lá dentro de mim o meu entendimento que não é de mim que vem as forças, que não é de mim que vem os meus suprimentos, que não é de mim que vem o que eu necessito, mas é do Senhor. É do Senhor. E Jesus, ele fazia o quê? Ele jejuava e orava porque ele estava o tempo todo, porque ele veio em forma de homem, então ele veio na carne humana como nós. Ele estava o tempo todo humilhando a sua carne e dizendo: eu dependo do Senhor, eu dependo do Espírito de Deus. E é o mesmo que devemos fazer. E ele estava continuamente orando. Como eu falei, medite na palavra e procure, você vai ver. Ele incita a orar muitas vezes, porque a oração é extremamente importante. Eu preciso estar conectado com Deus. Eu preciso estar alinhado com Ele. Não use vãs repetições. Pegue o modelo do Pai Nosso, até no título aqui, antes do versículo 9, na minha tradução da Bíblia que eu estou aqui, fala oração modelo. Na sua talvez esteja um outro título, mas o Pai Nosso é uma oração modelo, como eu falei, de um filho que se humilha ao Pai, entendendo que esse Pai o ouve, mas também entendendo que esse Pai é a divindade maior, é o Senhor dos Senhores, Ele é o Criador dos céus e da terra. Então você chega diante de Deus, olha para o Pai Nosso, é uma oração toda com entendimento. Nós não devemos usar de vãs repetições também para chegar diante de Deus e fazer uma algazarra, fazer um barulhão. Não, chegue diante de Deus e seja quem você é. Diante do Senhor você precisa falar como você não consegue falar com ninguém. Você precisa se soltar, se liberar como você não consegue fazer com ninguém. É isso que Ele quer. Isso é intimidade com Deus. Isso é uma oração que agrada o coração do Senhor. Se você pesquisar você meditar no livro de Romanos, no capítulo 8, vai dizer que não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos a forma correta de orar. Por isso que nós devemos chegar diante do Senhor e nos humilhar. Uma oração, humilhar aqui diante dos pés, entendendo que Ele é o meu Pai, entendendo que Ele me ouve. Clame, peça ajuda do Espírito Santo. Senhor, eu não sei orar, me ensine a orar, me capacite para que eu ore da forma que agrade o meu Pai. Não tenha vergonha diante de Deus, não tenha orgulho. O orgulho é o sentimento que mais te afasta do Senhor. Humildade é o que mais te aproxima. O amor é o sentimento que mais te faz parecido com Deus.
Então crie sentimentos que agradam o Senhor e ore da forma certa. Não ore de uma forma desordenada. Pense nas palavras que você vai falar. Isso é uma oração com entendimento. Não chegue todo dia diante do Senhor. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Porque olha o que o versículo 8 faça. Não vos façais, pois, semelhantes a eles, aqueles que fazem orações, vãs repetições. Porque o vosso Pai, Deus, sabe do que necessitais antes mesmo do que de vós lhe pedirdes. Deus, ele já sabe do que precisamos. É importante que você chegue diante dele e expresse. Poxa, você está com uma dificuldade, com um problema. Você não está conseguindo ultrapassar esse problema. Chega diante do Senhor, se humilha. Pai, eu preciso da sua ajuda. Me ajuda aqui. Mas eu creio que o Senhor vai conseguir. Deposite a sua fé. Deposite a sua fé em que Deus pode te ajudar. E Ele ajuda. Senhor, eu creio, eu não consigo, mas o Senhor pode. Eu não vou fazer, eu sei que eu não tenho força, mas o Senhor em mim operando eu conseguirei. Em nome de Jesus. E não peça mais. Porque Ele já sabe que você necessita e você chegou e expressou isso da sua alma para Ele, do seu mais íntimo. Você se humilhou diante de Deus, você reconheceu a soberania e poder do Pai. Você reconheceu que Ele é seu Deus, que Ele é seu Pai, que Ele é poderoso para conseguir o que você não consegue. Pronto, coloque a fé ali. Agradeça a Ele, chore aos pés do Senhor. É maravilhoso chorar aos pés do Pai. É maravilhoso se sentir confortado. Eu tenho certeza que quanto mais você orar, mais intimidade você vai ter com o Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito do Senhor. A palavra de Deus fala que Deus, ele esquadrinha os nossos corações, ele conhece a intenção do nosso coração. Por isso que eu digo, chegue nu diante do Senhor. Você precisa se despir da sua capa, da sua religiosidade, dos seus medos. Seja quem você é diante dele, porque ele já te conhece antes mesmo de você abrir a boca, antes mesmo de você pensar, ele já sabe o que você vai pensar. Então seja humilde diante dele. A humildade vai te conduzir cada vez mais perto do Pai. É isso que Ele quer. Filhos que orem a Ele. Filhos que clamem a Ele. A oração vai trazer comunhão com Deus para a sua vida. A oração vai te levar a ter mais comunhão. Você precisa pegar o hábito de orar. Ao amanhecer, ore, agradeça a Deus por um dia que Ele está te dando, pois Ele te vigiou durante a noite que você dormiu. Durante o seu dia, quando você tiver tempo, ore. Se você não tiver tempo, ore em pensamento, agradeça, pois o Espírito Santo ouve os seus pensamentos. Agradeça a Ele. Senhor, obrigado por essa conquista, obrigado por esse alimento que o Senhor coloca na minha mesa, obrigado por a roupa que me destes, por o Senhor me vestiu. Obrigado, Pai. Obrigado. Sempre que puder, ore, medite na palavra. Ore, medite na palavra, jejue, crie hábitos para que você se liberte dos seus desejos, das suas vontades e para que você viva a vontade do Senhor. A palavra de Deus, ela é a revelação do plano de Deus para a sua vida, do plano de Deus para a humanidade, do plano de Deus para todo ser vivo, para todo ser humano, para todo aquele que crê no Senhor. A palavra de Deus é a revelação, mas você só tem essa revelação pedindo ajuda do Espírito Santo, pois é Ele quem revela. Ele é quem escreveu a palavra de Deus. Ele é o autor. Ele é o autor da palavra de Deus. E na oração você está em contato com o autor. Você vai compreender coisas que você jamais imaginou compreender, porque você estará do lado daquele que escreveu, daquele que inspirou homens a escrever. Ore mais, jejue mais, busque mais a presença de Deus. A oração é um meio, é um mecanismo que o Senhor nos deu para que nós nos libertemos dos nossos desejos, para que nós andemos mais na sua direção, para que creiamos mais no que Cristo fez e pode fazer na nossa vida. Ore mais, jejue mais, tenha uma vida de oração. A nossa geração, irmãos, está precisando de homens e mulheres que oram mais. Não basta apenas você ler a palavra de Deus, porque tem tantos ateus aí que conhecem a palavra de Deus melhor do que muitos cristãos, mas eles não têm vida com Deus porque eles não oram, eles não quebrantam o coração para receber a palavra como a palavra de Deus. Agora a oração, eu pedi, nunca vai ser vergonhoso você chegar diante do Senhor sendo quem você é, humilde. Senhor, eu não compreendi isso, me mostra, me revela, Pai. Ensina o que eu não estou vendo.
Mostra para mim o que eu não estou enxergando, Senhor. Meu Deus, se eu estou errando em alguma coisa na minha vida, revela para mim, Senhor, para que eu venha acertar. Eu quero te honrar, meu Deus. Eu quero que se alegre em mim. Eu quero que sinta prazer na minha vida. Ore ao Senhor de uma forma que agrade o coração dele. Procure aprender a orar da forma que agrade o coração do Senhor. Como eu falei, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo sabe, porque é o Espírito dele. E ele intercede por nós e ele também nos ensina a orar. Busque mais comunhão com o Espírito Santo. Quanto mais você estiver próximo do Espírito Santo, mais longe você estará da morte, dos pecados, dos sentimentos carnais, dos pecados carnais, dos pecados que os nossos desejos nos levam a cometer. Porque a palavra do Senhor fala que o pecado ele habita na carne. Por isso eu tenho que viver para o Espírito, porque o Espírito pende para a vida. E como que eu vivo no Espírito? Através da palavra de Deus e da comunhão com Deus, que é na base da oração. Ore mais, irmãos. Ore mais. Jejue mais. Você vai ver a sua vida se transformando. Você vai ver que você terá mais paciência. Os frutos do Espírito Santo começarão a ser gerados na sua vida, que é o amor, a paciência, a longanimidade, o domínio próprio. Ore mais, irmãos. Essa é a palavra que eu quero deixar nesse momento para você, que você venha orar mais, que você venha procurar estar mais na presença de Deus. E isso só é possível através da palavra e da oração que nos leva à comunhão. Irmãos, isso é tão forte, tão sério, que os apóstolos, quando Jesus foi elevado aos céus, ele morreu, ressuscitou, foi aos céus, o Espírito Santo, no livro de Atos 2, desceu sobre eles. E eles receberam o poder, eles foram batizados no Espírito Santo. Então aí o que aconteceu? O Espírito Santo ele veio também para lembrar eles das palavras que Jesus os tinha dito. E aí, certo, eles estavam fazendo a missão deles, pregando o Evangelho, curando os enfermos, estavam fazendo o que Deus ordenou que eles fizessem. Só que como começou a expandir muito, começou a crescer a igreja, eles precisavam cuidar de outras áreas da igreja, que eram a área financeira, outros detalhes. E o que os principais, que eram os portadores do Evangelho, os primeiros portadores do Novo Testamento de pregar as palavras de Cristo fizeram? Eles delegaram os outros ministérios para outros homens, que foram os primeiros 7 diáconos, e eles se dedicaram ao ministério da palavra e à oração. Aqui eles já nos dão ensinamento. O mais importante de tudo na vida de um cristão é a palavra de Deus e a oração. As duas coisas junto. E jejum também, se você ver todo o livro de Atos, se você ver todos os evangelhos, todo homem de Deus que esteve bem posicionado, que teve uma vida de sucesso em Deus, não um sucesso para o mundo. Quando eu digo que Jesus foi um sucesso, não é que ele teve um carrão, uma casa, ele foi rico, não. Ele foi um sucesso em Deus. Ele foi um sucesso para o reino de Deus. E é isso que Deus quer que nós sejamos também. Mas isso só é possível com a união da palavra de Deus e a oração, e jejuando sempre que possível. Amém, irmãos? Essa é a palavra que o Senhor trouxe em meu coração e estou compartilhando com vocês. Medite nela. Entenda, a oração do Pai Nosso, ela é uma oração modelo. É algo que nos ensina, uma oração de entendimento, para extrairmos a forma que Jesus orou e oremos também. Uma forma simples, humilde e com muito entendimento. É isso que Deus quer que nós façamos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar e agradecer a Deus por essa palavra que Ele nos deu. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço a Deus, Senhor, por esse momento que o Senhor nos dá. Momento de reflexão da palavra, momento, Senhor, de crescimento. Momento onde o Senhor nos alimenta com o pão eterno que é a sua palavra. Instiga, Senhor, no coração daqueles que me ouvem, daqueles que me assistem, assim como no meu coração, Senhor. Que nós venhamos a meditar mais na palavra, que venhamos a orar mais, a procurar estar em maior comunhão com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que não venhamos, Senhor, a fazer orações com vãs repetições, ou orações, Senhor, para agradar a homens, para que homens nos ouçam, Senhor. Não, Pai. Nos ensine, Espírito Santo, a orar com toda humildade, a sermos simples, mas fazermos uma oração com entendimento, uma oração eficaz, uma oração, Senhor, que nos edificará.
Em nome de Jesus, capacite, Senhor, a teus filhos para que orem mais, jejuem mais, meditem mais na palavra, tenham uma vida de maior comunhão para com o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, instigue aos teus filhos para que se levantem e que se posicionem, Deus. Em nome de Jesus. Assim eu oro, Senhor, e também te agradeço, pois eu sei, Pai, que o Senhor está nos acompanhando. Eu sei, Senhor, que o Senhor está tocando nos corações. Eu sei, Senhor, que o Senhor está edificando a muitas vidas, Pai. Em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor. Amém, meus irmãos. Medite nessa palavra, guarde ela em seu coração e permita que ela gere frutos na sua vida. Acompanhe os vídeos que estaremos sempre colocando aqui no canal, É Tempo da Verdade, e seja edificado, pois é a palavra de Deus. Compartilhe com a sua família, com seus amigos, compartilhe com todos que você puder. Siga nosso canal também. Em nome de Jesus. Um abraço a todos. Fiquem na paz do Senhor.